Queridos e amados, meus seguidores da rede social, a você que tem acompanhado o nosso lançamento, nossa faixa 1 do CD, intitulado Jesus, meu Salvador, quero dar graças ao Senhor pela vossa cooperação. Tem me alegrado muito. Só Deus pode recompensar a você que tem visualizado nosso trabalho no YouTube, no Facebook, no Instagram. Peço você que tem deparado com esse louvor, que o Senhor Jesus possa edificar a vossa vida. Eu peço a vocês que dá um like, um joinha, um gostei. Se possível, inscreva no meu canal e compartilhe o máximo que você puder. Deus estará te recompensando grandemente, porque esse louvor é para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para nós meditarmos neste momento. E antes de mais nada, quero convidar você, que é obreiro, que é diácono, que é presbítero, que nós estamos com um curso preparatórios para obreiro. E esse curso estará acontecendo aos domingos, das 9 às 10h40, o mais tardar, 11 horas. Quem estará lecionando é o meu amado irmão, professor Augusto Fernandes, um jovem promissor, muito comprometido com a palavra de Deus. E ele estará lecionando para nós aos domingos. Estou convidando você que deseja ser um discípulo do Senhor, venha estudar conosco. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo e da tua santa palavra, estará nos fazendo discípulo dele, para a glória do nome dele. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Versículo 19 está escrito: Jesus dizendo: Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho vos ensinado. E depois batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse versículo entrou no meu coração. Eu amo muito a palavra do Senhor. E vejo que nós estamos carentes de obreiros, de pastores, de cooperadores, diáconos, presbíteros, homens e mulheres, comprometidos com a santa palavra de Deus. Quero deixar esse versículo e convidar você. A igreja está situada na Rua da Amalau, número 257, Jardim Nova Cumbica. Estou convidando a você que quer ser um discípulo do Senhor. Venha estudar conosco. Nós seremos instrumento, mas o professor será o Espírito Santo de Deus. E ele vai nos fazer discípulos para exaltar e glorificar o nome dele. Quero deixar um versículo no livro de Mateus, no livro de Romanos, aliás, capítulo 1, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo dizendo: o maior evangelista depois de Jesus Cristo, o homem que mais fundou a igreja, o homem que mais pregou, o homem que mais sofreu depois de Jesus Cristo na face dessa terra. Tudo por causa do evangelho. Mas um homem que depois que encontrou Cristo, ou que Cristo o encontrou, e ele se converteu ao ouvir a voz de Cristo, ao ser cercado por aquela grande luz, ele se converteu. E nunca envergonhou o nome do Senhor. Foi fiel até a morte. E nas suas últimas palavras ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. O Senhor Deus está à procura dos verdadeiros homens e mulheres de Deus que possa dizer isso. Estou combatendo um bom combate. A luta está difícil, mas esse bom combate, o qual eu sofro perseguições e aflições, é uma carreira que eu estou cumprindo. Mas eu sei que vai chegar a hora de eu dizer para Cristo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Jesus quer nos fazer discípulo dele, ele quer fazer de você um discípulo dele, um cooperador, um obreiro, um homem que vai testemunhar o nome do Senhor Jesus nos 4 cantos da terra. Deus está à procura desses tais que querem se colocar na brecha para anunciar o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leamos junto Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo dizendo: porque não me envergonho do evangelho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, a tua santa palavra, que é fiel e verdadeira, que liberta, que cura, é a palavra que estamos ministrando, agora estamos orando, pedindo ao Senhor. Que o Senhor venha falar no profundo do meu coração e falar com todas aquelas pessoas que deparar com esta palavra, concernente ao Evangelho do Senhor na face da terra. Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas não podemos tirar a mão do arado, porque a tua palavra nos diz que aquele que colocou a mão no arado não é digno de olhar para trás. O caminho é olhar para frente, buscando sempre o alvo. O alvo é Jesus Cristo, olhando constantemente para o consumador da nossa fé. E o consumador da nossa fé é Jesus Cristo. E ele está à direita do Pai. Por isso Mateus 6, 33 nos diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que serão acrescentadas? Porque antes nós pedimos, Deus já sabe o que nós necessitamos. Senhor, nos dá-nos força, nos dê sabedoria, para nós falarmos do Evangelho. Mas antes de nós falarmos, nós sermos um testemunho do Evangelho. Testemunhar o Evangelho Santo do Senhor na face dessa terra. Levanta homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Porque o Senhor disse ali no livro de Marcos 16, 15, ide anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E no livro de Mateus 28, 19 e 20, ide fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho vos ensinado, e depois batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, que antes era contra o Evangelho, mas depois ele perseguia o Evangelho, perseguia aquele povo convertido por Jesus Cristo. Ele achava que poderia afrontar o próprio Cristo e até exterminar Cristo. Mas até que naquele dia, com cartas na mão, para entrar na cidade de Damasco, ele teve aquele encontro maravilhoso, que é o encontro que todo homem e toda mulher deva desejar e lutar para acontecer. Ter um encontro com Jesus Cristo. É um acontecimento marcante na nossa vida. A nossa marca, é nós encontrarmos com Cristo e formar um só espírito com Ele. É nós encontrarmos com Cristo e estarmos nele e Ele em nós. O Evangelho de João 15,5 diz que sem Jesus nada podemos fazer. Mas 15,7 está escrito: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Isaías, o maior profeta de todos os tempos, não é maior em obras, em nome, mas maior porque é o que escreveu o maior números, o livro maior ali dos profetas. 66 capítulos tem o livro
do profeta Isaías. E por coincidência, o Velho Testamento tem 39, né? 39 livros. E o Novo Testamento tem 26. Amém? Então, são formados Isaías 66 livros. E o Velho e o Novo tem 66 também. Quero dizer do que Paulo disse aqui para nós. Paulo, perseguidor, agora perseguido pelo Evangelho. E nas suas escritas, ele aqui no livro, quando começa a escrever a carta aos Romanos, no versículo 16, ele diz, de Romanos 1, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois para os gentios. Jesus veio para quem? Para os seus. Mas o Evangelho de João, no capítulo 1, diz, 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam e confessaram, recebeu o poder para se tornar filho de Deus. E Paulo perseguia o caminho, que é o povo que seguia a Cristo. Mas quando ele teve aquele encontro com Cristo, ele já ia naquele intuito de trazer aquele povo arrastado, ou morto, ou preso. Era 280 quilômetros de diferença que ele estava indo atrás. E Paulo, naquela entrada da cidade, um clarão de luz o cerca. E ele perdeu a visão e se encontrou deitado, cego, sem força, sem poder algum. Mas uma voz, o clarão, eu não sei se o cegou ou tirou a visão dele. Isso é algo de Deus. Mas ele ouviu uma voz que o chamava, que o chamou. Saulo, Saulo. E ele respondeu. E Jesus disse, por que me persegue? Jesus faz uma pergunta. Primeiro chama ele 2 vezes, repetida, e faz uma pergunta. Por que me persegue? E ele responde, quem és, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quando alguém está perseguindo você, não é você. Ele está perseguindo a Cristo. Porque você é propriedade do Deus Todo-Poderoso. Jesus não te comprou com moeda, mas comprou com sangue. Ele te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ele te tirou daquele caminho torto, afundado, para você seguir o caminho reto, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, porque terá a luz da vida. Se nós permanecermos com Cristo, aceitar o chamado, sairmos das trevas, renunciar a nós mesmos e firmar uma comunhão com Cristo, ele faz, nós formamos um só espírito com ele. Se nós estivermos em Cristo e ele em nós, a nossa luz vai brilhar sempre, porque a luz de Cristo estará em nós, como nós estamos em Cristo. E Paulo pergunta, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. E Paulo disse, o que queres que eu faça? O que eu quero que eu te faça? Nessa pergunta vejo que Paulo já estava se convertido. Ele entendeu que aquela voz era dos altos, aquela voz era do Todo-Poderoso, aquela voz era do nosso Senhor Jesus Cristo. O que me alegra é a maneira de Jesus falar, a mansidão de Jesus Cristo. Jesus deu testemunho, por isso que ele disse em Mateus 28, quando ele disse lá, vinde a mim, vós cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O apóstolo Paulo entendeu aquilo. O que queres que eu te faça? Jesus disse, vai para aquela rua, entra naquela casa e lá tu saberás. E ele ficou sabendo. E depois de 3 dias aquele homem soubesse, quando Barnabé entra ali e impõe as mãos sobre a cabeça dele, a mandado de Cristo, Paulo, as escamas caem dos olhos. E ele já levanta e é batizado. E ali ele já sai pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que salva, que liberta, que transforma.
E ele se entregou totalmente ao Evangelho a ponto de dizer: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo na carne para mim mesmo, mas vivo na fé daquele que morreu e se entregou por mim. Uma conversão sem volta, uma conversão sem caída, uma conversão sem desvio. Morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura. Ele disse: com Cristo eu vou até o fim. Prefiro a morte. Renunciei toda a Austrália para ficar. E disse aqui, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho. Ele dizia: eu não me envergonho. Pelo contrário, eu envergonhei o Evangelho muitas vezes. Mas hoje, por Evangelho, eu sofro até a morte. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Por que ele diz isso? Porque o Evangelho foi quem o salvou. O Evangelho que saiu da boca de Jesus Cristo foi a palavra que penetrou no coração daquele homem e o converteu. Queridos e amados, eu fico muito, às vezes, triste de ver tantas coisas acontecendo. O Evangelho do Senhor tem sido massacrado. Não o Evangelho do Senhor, o Evangelho anátema, porque o Evangelho genuíno, santo, por Jesus Cristo, ninguém pode tocar nele, ninguém pode mudar os sentidos desse Evangelho. Pregando o Evangelho de Cristo, esse Evangelho muda a vida de qualquer pecador, macumbeiro, prostituto, adúltero, ladrão, o que for. Esse Evangelho penetra, porque esse Evangelho é a palavra de Cristo, é a espada de dois gumes, que Hebreus 4,12 diz que penetra e é cortante mais que a espada de dois gumes. Essa palavra corta, ela penetra aonde se faz necessário. Ela penetra no íntimo da alma e no coração e discerne a intenção do pensamento do coração. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra, quando ela sai, ela não volta vazia. O livro de Isaías, capítulo 6, versículo 11, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. A palavra de Deus, ela tem um compromisso, ela sai da boca de Deus, ela tem um propósito de penetrar, e o propósito dela é transformar, é curar, é libertar, é alegrar, é ressuscitar, é curar o paralítico, é abrir os olhos do cego, é renovar, é avivar aquele que dá ouvido a esta palavra, é acrescentar a fé para aquele que ouve, dá crédito e crê. Porque a palavra está escrita em Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem e no ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verdadeiro evangelho. Por que que hoje muitos estão envergonhando o evangelho do Senhor? Não quer pregar o evangelho genuíno? Ei, você que inverte o evangelho, começa no espírito e termina na carne. Se converta. Prega o evangelho. Você que prega prosperidade, prometendo aquilo que você não pode dar. Não precisa ficar prometendo riquezas. A maior riqueza foi dada de graça por nós e para nós. E a riqueza que nós recebemos é salvação. E para a salvação, Jesus não deu moeda, ele deu a vida. Ele deu sangue, ele deu as últimas gotas que ele tinha. Ele deu tudo. Ele disse: eu dou minha vida para tornar a tirar. E ele nos ordenou para quê? Para nós irmos anunciar o evangelho. Qual tipo de evangelho que nós temos anunciado? Qual tipo de comida que nós temos oferecido para aquelas almas cansadas? Comida suja, comida misturada. É o evangelho santo com o evangelho mundano. É o evangelho genuíno com o evangelho impuro, o evangelho sujo. Sabe qual que é o evangelho sujo, imundo? É aquele que eu invento. É aquele que eu começo, quando eu começo pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, que liberta. O evangelho que Cristo mandou você ir ensinar. Que Cristo diz para nós: ide e fazei discípulos. Ensinando a guardar tudo que eu tenho vos ensinado. E depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pelo contrário, esse evangelho já não está sendo mais pregado. Hoje cada um quer pregar o seu evangelho. Se o evangelho é meu, ele não é de Cristo. Hoje cada um quer ter a sua igreja nas mãos. O homem quer ter a igreja nas mãos. A igreja que está preso nas suas mãos, debaixo dos seus pés, ela não é de Cristo. Porque quando Jesus prometeu e falou com Pedro na igreja, disse: Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você tem o domínio da sua igreja, você faz das ovelhas o que quer, engana as ovelhas,
não ensina a verdade para ela, não prega o verdadeiro evangelho, quando aquelas almas entram que você ilude, prometendo que ela vai ficar rica e que ela tem que dar isso ou daquilo, esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo nunca foi negócio, o evangelho de Cristo é salvação. O evangelho de Cristo é libertação. O evangelho de Cristo é salvação. O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, é aquele que nos leva para a vida eterna. O verdadeiro evangelho é aquele que penetra no coração daquela alma cansada e liberta aquela vida. Esse evangelho que põe aquela alegria no coração da pessoa momentânea, aquela alegria de que ela vai ter isso, ela vai ter aquilo, ela vai ter o bem dessa terra. Esse não é o evangelho. Esse é o evangelho enganoso. Nem todos nasceram para ser ricos. Todos a riqueza que é prometido para tudo é a salvação, é a vida eterna. E para essa salvação é preciso que pregue o verdadeiro evangelho. Evangelho de João, quando Jesus orava, no seu capítulo 17, no versículo 3, ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Deus verdadeiro, porque Jesus é Deus e Deus é verdade. Evangelho de João 14,6, Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Davi diz no Salmo 119, versículo 105, luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva. E essa palavra é o evangelho que Jesus nos mandou pregar. Marcos 16,15, ide anunciar o evangelho a toda e qualquer criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas uma pessoa só crê na verdadeira palavra de Deus. E hoje nós envergonhamos o evangelho, porque pregamos o evangelho. É um evangelho que não penetra no íntimo da alma. É um evangelho que não passa dos ouvidos. É um evangelho que muitas vezes causa tristeza, porque é tão desviado da verdade. Nós vamos no caminho errado. Sabe, quando o evangelho é desviado da verdade? Quando o Espírito Santo deixa de ser Senhor da nossa vida. Porque há o desvio na palavra. Há um tempo que eu vou deixando de ser usado pelo Espírito Santo. Mas quando eu quero satisfazer a minha carne, eu começo a usar a Deus. Eu penso que posso usar a Deus. Eu penso que posso usar a Deus. Eu começo a inventar alguma coisa para trazer a glória para mim, de querer ser glorificado, para que alguém aponte para mim e diz, olha como esse homem é poderoso, olha como ele prega bonito, olha como ele faz isso. Isso é tudo engano, meu amado. Quanto mais simples for a palavra, mais as almas são aquebrantadas. Quanto mais nós deixarmos a ironia, o orgulho, quanto mais nós descermos, mais o Senhor é glorificado na nossa vida. Quanto mais nós diminuirmos, mais o evangelho flui. E quanto mais o evangelho flui, indo a palavra, entrando através do Espírito Santo, mais as almas são aquebrantadas e mais as ovelhas são edificadas. Quanto mais nós pregarmos o verdadeiro evangelho, mais as almas vão se chegar a Cristo e mais as ovelhas vão ter sabedoria para testemunhar o nome de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,15 está escrito, antes santificai a Jesus Cristo em vosso coração e esteja preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança e da fé que há em mim e você. A nossa esperança é permanecer em Cristo. A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é abrir a nossa boca e o seu instrumento para que Deus fale através do teu Espírito Santo. A nossa alegria é anunciar o Evangelho de Cristo. Mas, infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado e o verdadeiro Evangelho tem estado de lado e o nome do Senhor tem sido envergonhado. O verdadeiro Evangelho está ficando no anonimato. Os evangelhos inventados, cada um prega um tipo de evangelho, de acordo com aquilo que você quer tirar. Mas se você quer tirar as almas da garra da morte do inferno, se você quer tirar aquela pessoa lá do abismo, é só a palavra fiel e verdadeira. Paulo disse, fiel é esta palavra, ela é digna de toda aceitação. Paulo disse, prega a palavra, prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. E hoje, quantos abrem a boca, mas não prega mais o evangelho? É o evangelho anátema, é um outro evangelho diferente, não é o evangelho genuíno e verdadeiro. O verdadeiro evangelho
É o que está lá em Marcos 13:11. Que eu não devo precipitar na hora de falar. Porque não sou eu quem falo na hora certa. Deus vai dar a palavra. E o Espírito Santo vai falar. E vai acontecer milagre. Vai acontecer salvação de alma. Se o verdadeiro evangelho for pregado. Mas o evangelho amado, o evangelho maldito que está aí, enganoso, mentiroso, não salva, não liberta, não transforma. As igrejas estão cheias, mas as almas estão vazias. As igrejas estão cheias de gente que tem nome de crente, mas nunca se converteu. Porque a palavra transforma a nossa vida a cada momento. Existe um provérbio que diz que a palavra de Deus renova a cada manhã. Mentira, isso não é bíblico. A palavra de Deus não renova. Porque a palavra é Cristo, a palavra é o Evangelho. E Hebreus 13:8 disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus disse, eu, o Senhor, não mudo. A palavra é a mesma, ontem, hoje, eternamente, essa palavra não fica velha. Ela não se renova a cada manhã, não é a palavra que renova, pelo contrário. A palavra de Deus nos renova a cada momento que nós deparamos com ela, que nós meditamos, que nós paramos para ouvir esta palavra, que nós nos curvamos diante desta palavra e sentimos a necessidade de meditar nela de dia e de noite. Nós somos renovados, nós somos avivados. Quanto tempo os cultos passa o tempo todo cantando e pulando. Quando sai dali não lembra nem o livro que foi lido. Há tempo para tudo. E é tempo de nós voltarmos a pregar o verdadeiro evangelho. Queridos e amados, vamos parar de inventar. Essa palavra não precisa nós inventarmos nada. Ela é completa. Ninguém pode tirar e nem pôr. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Bem-aventurado que ouve a palavra dessa profecia e guarda, e crê e pratica. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que olha e teme a Deus e dá-lhe glória. Bem-aventurado és tu, meu amado, que ainda ama o Evangelho. E você tem sido encontrado pelo Senhor. Porque os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores, que adorem o Espírito e em verdade. E a verdade se chama Palavra de Deus. Querido, vamos pregar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, deixa o Evangelho anátema. Paulo disse no livro de Gálatas, se um anjo descer do céu, eu ou outro, qualquer um, para anunciar outro Evangelho, além do que já temos posto, que já temos pregado, esse tal se considera como maldito, anátema, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. É o verdadeiro Evangelho que Jesus Cristo deu, que Deus deu aos seus profetas. E eles introduziram o nascimento de Cristo com as profecias que já se cumpriram. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e deixou o Evangelho para nós anunciarmos. Por isso que ele disse, ide anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Portanto, a partir de hoje, começa a pregar o verdadeiro Evangelho. Deixa de mentira, deixa de ser mentiroso, deixa de ser enganador, que você não está enganando ninguém, você está enganando você mesmo. Procura pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho se chama Jesus Cristo. E é Ele que disse, ide fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que eu tenho vos ensinado, e depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que a graça de Deus continue descendo sobre a nossa vida. O culto de obreiro, o culto de discípulos, já estará aberto. Procure lá na igreja, Rua da Amalau, número 257. Nós estaremos abertos aos domingos pela manhã, de início das 9 às 10h40. E às quarta-feira, a partir da quarta-feira que vem, estaremos abrindo a igreja às 7h30, estaremos orando até às 9 da noite. Você que deseja fazer o curso, que deseja ser um discípulo do Senhor, venha aprender de Jesus conosco. Que Deus abençoe. Entra no meu canal, no YouTube. Aí, escreve, Pastor Hermes, hino Jesus, meu Salvador. Ouve esse hino e glorifica a Deus. Compartilhe, inscreva no meu canal, dá um joinha, dá um gostei. Esse é o primeiro hino de muitos que nós vamos gravar, se o Senhor assim permitir, para glorificar o nome do Senhor. Soberano Deus, receba essas pequenas palavras que o Senhor nos deu nessa noite e abençoe. E que todo aquele que deparar com essa palavra, ele tenha a vida edificada e que a partir de agora ele comece a pregar o verdadeiro Evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado. O verdadeiro Evangelho que Cristo é vida, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele leva para o céu
e nos garante a vida eterna. Que Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando.